Criador abençoe você e sua casa, aqui Rogério Canova, e eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Olá a todos, Criador vos abençoe. Seja bem-vindo ao canal Sobrevivência. Aqui nós temos um compromisso com os fatos e você sempre é muito bem-vindo a deixar o seu comentário, a sua opinião, seja qual for o seu comentário, seja qual for a sua experiência pessoal. Nós temos maturidade do lado de cá e estamos tentando crescer essa maturidade para podermos compreender a opinião de todos, o entendimento de todos também. Nós temos vários assuntos aqui para você. Você pode dar um passeio pela nossa playlist. Se você não é inscrito, se inscreva e também ative aqui as notificações. Nós temos os links para que você tenha a oportunidade de ficar mais próximo de nós no WhatsApp e também no Telegram. O que você vai ver no vídeo de hoje? Alguns inscritos do canal, algumas pessoas que estão participando conosco pelos grupos do WhatsApp e o Telegram, através do PV, têm falado conosco e pedido os assuntos sobre sexualidade. Esse é um vídeo para você assistir com o seu cônjuge, seja você mulher ou homem, é importante você assistir com ele, a menos que ele não tenha interesse nas coisas espirituais, mas vale a pena fazer a tentativa. E você aos poucos, com respeito, com tolerância, você irá levando as pessoas a quem você ama a um nível espiritual. Eu queria que você também pudesse, nós vamos ser claros, objetivos e nós vamos ser também respeitosos nesse vídeo, para que você possa de repente estudar, ler com o seu filho, que de repente vai se casar, com a sua filha que vai se casar, sobre esses assuntos aqui, que nós vamos mencionar no vídeo de hoje. Sexualidade na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre a sexualidade? Sobre a intimidade do casal, sobre intimidade antes do casamento, sobre intimidade fora do casamento. O que a Bíblia fala sobre período de purificação, sobre respeito também à opinião do seu cônjuge. O que a Bíblia fala sobre tudo isso? Nós separamos alguns dos vários versos que estão na Bíblia para nós meditarmos. Abra sua Bíblia aí conosco em Gênesis capítulo 1, o verso 28, e a Mariane fará a primeira leitura desde o 27. Assim fez o Criador o homem à sua própria imagem, a imagem do Criador fez, macho e fêmea os criou. Ele os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do ar, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Multiplicai-vos. A ordem dada pelo Criador. Desculpe a tosse, o clima está muito seco aqui no Mato Grosso, muita poeira, e a garganta sentiu um pouquinho essa semana. Mas multiplicai-vos. A ordem dada pelo Criador para que se multiplicasse o homem e a mulher. O que mais que a Escritura nos fala? 2 de Gênesis, pode acompanhar aí, capítulo 2, o verso 24. Nós vamos fazer a leitura agora do 2, o verso 24. Portanto, o varão deixará o seu pai e a sua mãe, e se achegará e aderirá à sua esposa, e ambos serão uma só carne. Existem outras versões que trazem o contexto mais ou menos assim também. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Então, nós temos essas informações dentro desses dois contextos aqui. O 24 de Gênesis, no verso 67. Você vai percebendo que vai ficando mais específico o assunto a respeito da união matrimonial. Vamos voltar a outra versão. Eu quero que você acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. A Mariane fará a leitura do verso 67 do 24. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca e foi-lhe por esposa, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Então, tomar por esposa, tornar-se uma só carne. A Escritura vem falando de personagens aqui que seguiram a vontade do Criador, como Isaque, por exemplo,
ele tomou Rebeca como esposa e ela se tornou mulher dele, certo? O que vem a ser isso? Nós vamos mais ainda um pouco em Gênesis. Quero que você abra a sua Bíblia agora no capítulo 29, o verso 21. E depois nós vamos para o verso 23. Capítulo 29 de Gênesis. É fácil de você encontrar aí na sua Bíblia, é o primeiro livro, o verso 21. E nós vamos ler até o 23. E disse Jacó a Labão: dá-me minha esposa, porque meus dias são cumpridos para que eu entre a ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquela localidade e fez um banquete. E aconteceu ao anoitecer que tomou Lia, sua filha, e trouxe a Jacó, e ele entrou a ela. Então eles se tornaram uma só carne, os dois, tanto Lia quanto Jacó. Todo mundo sabe da história, não era o que Isaac queria, né? Mas ele e Lia se tornaram uma só carne. Ah, mas pode, Rogério, depois ele se casa com Raquel, né? Nós vamos entender tudo isso nesse vídeo, mas vá acompanhando. Depois nós vamos ainda a Gênesis, estamos terminando Gênesis, o 30, 15 e 16. Capítulo 30 de Gênesis, capítulo 30, o verso 15 e o verso 16, a Mariane fará a leitura. E ela lhe disse: e já pouco que hajas tomado meu marido, tomarás também as mandrágoras de meu filho? Então disse Raquel: por isso ele se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó ao anoitecer do campo, saiu-lhe Lia a encontrá-lo, e disse: a mim entrarás esta noite, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do seu filho, aliás, do meu filho. Deitou-se com ela aquela noite. Então, nós temos aqui um texto objetivo, né? Duas das mulheres de Jacó negociando quem ia dormir com quem, né? Jacó, com quem Jacó iria dormir. E o texto, ele é claro, né? Seja ele um texto machista ou não, nós não estamos... Quem iria se deitar, no caso, né? Nós não estamos discutindo aqui se foi forjado, se foi adulterado, não. Nós estamos discutindo o que nós encontramos na Escritura. E o texto diz que Jacó tinha mais de uma mulher, Lia, Raquel, e depois Jacó teve outras esposas também, mas a negociação aqui a respeito de Jacó, ela ocorre e Jacó vai para uma tenda diferente, foi para uma tenda diferente naquela noite. Nós ainda vamos aqui para o último verso, o capítulo 38, verso 2 de Gênesis, para nós partirmos para outro livro e cada vez mais vai ficando expressivo. 38, verso 2. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por esposa e entrou a ela. Então, nós vamos perceber que há uma constante dentro do contexto bíblico, que lá no Gênesis o Criador disse que era para eles procriarem, e aqui eles estão se unindo, se tornando uma só carne, no momento em que a pessoa é tomada como esposa para si, né? Esposar, tornar-se companheira, né? Fazer parte da sua vida. Então, no momento em que a pessoa ela toma outra por esposa, seja o esposo ou a esposa, então eles vão para a intimidade. O texto é claro, entrou a ela, né? Então existe só uma maneira disso. Nós não estamos falando de ocultismo aqui, nem de espiritismo, o fato diferente, né? Que alguém poderia até sugerir, mas o texto é muito claro. Mariane? Isso. Não, eu queria explicar um pouco mais a respeito dessa situação da intimidade do casal. Porque apesar de Gênesis estar escrito multiplicai-vos, enchei a terra, nós sabemos que o corpo feminino, nós mulheres, os homens também tinham que ter essa convicção. O corpo feminino, ele possui ciclos. E dentro desse ciclo possui os dias de fertilidade feminina, certo? Então não é um mês inteiro que a mulher se encontra fértil para haver uma multiplicação.
Exato. Então, o fato de todos esses personagens bíblicos terem entrado em suas mulheres não quer dizer que naquele momento, que naquele ato, ela engravidou, ou seja, houve uma multiplicação, certo? Então, vai depender do ciclo feminino para que essa multiplicação aconteça. Ocorra, ok? Nós vamos seguir aqui. Abra sua Bíblia agora em Levíticos 12. Nós vamos ler Levíticos inteiro. As informações aqui encontradas em Levíticos, elas são bem objetivas. Levíticos 12 é muito claro. Fala sobre a purificação após o parto, né? Uma orientação. Nós vamos ler um texto agora que ele é normativo, né? Você vai ver que nós lemos anteriormente um texto histórico, né? Contando, narrativo, né? Fazendo uma narrativa do que ocorreu. E agora, além de nós termos narrativas posteriores para ler também, mas no momento nós vamos ler um texto que traz referência à normativa, é uma norma colocada pelo Criador. E pode ler, Mariane, verso 1 em diante. Falou mais ao Criador a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e der à luz um macho, será imunda 7 dias. Assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda. E no 8º dia se circuncidará o menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará e não entrará no santuário até que se cumpra os dias da sua purificação. Mas se der à luz uma menina, será imunda 2 semanas. Como na sua separação, depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombo jovem ou uma rola para sacrifício pelo pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote, o qual oferecerá perante o Criador, e por ela fará expiação, e será limpa da fonte jorrante do seu sangue. Esta é a lei da mulher que der à luz um macho ou uma fêmea. Mas, se em sua mão não houver recursos para o cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombos jovens, um para o holocausto e outro por sacrifício pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação, e ela será limpa. Rogério, isso aí está no Velho Testamento, alguém pode dizer. Podem surgir comentários assim, já vou adiantar, né? Volta e meia a gente responde os comentários. Se o seu não foi respondido ainda, nós iremos responder. Mas é uma lei de purificação. Por que que existia essa lei de purificação? Porque o Criador permanecia junto com o povo no santuário. O Criador andava ali no santuário e também no acampamento de Israel. As pessoas precisavam de ser puras para serem visitadas por ele. Se você acha que eu estou errado, leia o Novo Testamento, se assim você gosta de chamar os livros de Mateus em diante. E você vai perceber por volta lá, e eu vou até abrir aqui um pouquinho, para nós entendermos melhor esse contexto, porque precisa de ficar bem explicado para que as pessoas não entrem em tradicionalismo cristão ou de alguma outra forma. Aqui dentro de Mateus capítulo 5, nós encontramos as bem-aventuranças, né? E também nós temos uma informação do Cordeiro. Está em vermelho, eu grifei aqui essa parte, porque o 5,17 diz o seguinte, lê pra gente, Mariane. Não suponhais que eu vim abolir de novo, tá? Embolei aqui. Não suponhais que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não os vim abolir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que passe o céu e a terra, nenhum jota ou tio, de modo nenhum passará para longe da lei, até que tudo seja cumprido. Quem quer, pois, que viole um desses mandamentos, o menor, assim ensine aos homens, será chamado menor do reinar dos céus. Mas quem quer que os cumpra e ensine, esse será chamado grande no reinar dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis para o reinar dos céus. Então aqui o próprio mestre dizendo que ele não veio abolir
e retirar, abolir e retirar nenhuma vírgula, nem um tio, como seja na sua tradução, nem iode, nem um vav, como você queira ver aí na sua tradução. Nada, ele disse, nem um J e nem um tio. Ou seja, não está escrito nenhum mandamento, mas ele diz que ele não veio abolir a lei. E nós temos toda a lei, né? Apesar de alguns achar que é só Êxodo 20, nós vamos falar sobre isso depois, aqui no estudo de hoje. Mas aí você tem ele repetindo a lei aqui embaixo. Se você acha que eu estou errado, leia aqui sobre o assassinato, sobre o adultério, tá certo? Depois nós vamos ler essa parte sobre o divórcio, sobre o juramento, sobre os pecados, sobre amar os inimigos e tudo mais. Ele está repetindo. E aí você vai para o verso 6, ele continua falando, fala do capítulo 6, fala dele, tá? Tá tudo em vermelho, segundo os historiadores, né? Nós lemos agora aqui um texto, um relato feito a partir de alguém que presenciou, digamos assim, para você entender melhor. Não é uma normativa, tá? Não é uma normativa, mas ele está relatando. É um fato histórico aqui, tá? Mas nós vamos voltar lá para a leitura e agora eu quero que você acompanhe-nos lá ainda em Levíticos capítulo 12. No Levíticos 12, como nós estávamos mencionando aqui com você que está nos vendo, em Levíticos 12 nós temos a seguinte informação a respeito de purificação. Rogério, mas é um pecado mortal? Não, não é um pecado mortal. Você pode purificar-se depois. Imagine que o marido seu, né, você teve no público uma criança, é um menino, você teve lá no público uma criança e eles te deram uma injeção para cortar o fluxo, que eles fazem isso, né, lá no público. E de repente com 15, 20 dias não está descendo mais para você. Cada ciclo de mulher é diferente. E você quer, né, o seu marido está esperando e você está no período impuro, mas ele, né, vocês entraram num acordo e vocês vão ter um momento íntimo. O Criador diz que não é bom, que não pode. Ele diz para não acontecer. A mulher está impura. Porém, se vocês fizerem, tem as leis de purificação. Nós não vamos falar sobre isso aqui no detalhe, mas você pode purificar-se com banho, né? Você vai ver mais à frente no texto que nós vamos ler que a mulher estará impura ou o homem, dependendo da situação, até o entardecer do dia, né? Se fez à noite é no outro entardecer, se fez à tarde ou de manhã é no entardecer daquele dia. Mas enfim, você precisa de entrar num consenso com a sua esposa. Aqui é uma oportunidade. Rogério, mas o Criador não mora mais, eu não sou de Israel, ele não mora no meu arraial. Tá, e o que a gente faz com aquela parte que diz que o Criador habita em nós, habita na nossa casa? A gente pede na oração, o Criador habita na nossa família. Vem morar em mim. Vem morar conosco. Então, nós temos que ser objetivos aqui. Sim, justamente porque existe também essa questão de respeito, né? A mulher, quando ela está nesse período de gestação e após dar à luz, o corpo dela está passando por um período de como que eu posso explicar? Isso, uma restauração. Ele está foi forçado, né? Vou dizer essas palavras para ser mais exatas aqui, mas o corpo dela houve um esforço, né? Um bebê foi gerado, cresceu, então mexe com os órgãos da mulher, mexe com a coluna da mulher, né? Mexe com o órgão principal, que é onde foi gerada a criança. Então, querendo ou não, ela passou por um processo, né, de transformação. E ao ter essa criança, o corpo precisa novamente voltar ao que era antes, porque é natural que volte, porque é uma musculatura, né? Ela me ajuda a falar aqui as palavras. Lubrifica menos. Isso, mas ela dilata e depois torna a voltar. Então existe essa questão de lubrificação também. Então o Criador fez o corpo inteligente.
Mas existe o período de descanso. Existe o período de descanso da terra, existe o período de descanso semanal, né, para que nós venhamos a descansar, que seria o 7º dia. E a mulher também, após o parto, existe o período de descanso. Ah, mas por que há diferença do descanso do corpo da mulher quando ela tem um menino, um macho, e quando tem uma fêmea? A gente não, eu acho que a gente não deve questionar essas coisas, porque a ordem foi dada pela boca do Criador. O Criador então disse... a menina, vocês podem ver aí no contexto, que é dobrado a contagem dos dias. Menciona lá em Jubileus. Jubileus também tem essa menção. Menciona que é porque na primeira semana Adão foi feito e 7 dias depois a mulher dobrou. Então, quando nasce uma menina, a impureza é dobrada. Né? Então, Jubileus fala sobre isso. Então, nos dias de hoje, lá no hospital, é dada uma medicação para cortar o sangue da mulher, né? Que eu acho que é até meio... né, não concordo muito, porque o corpo ele precisa passar por esse processo de purificação dentro da sua natureza, dentro da sua normalidade. Mas, mesmo a mulher não sangrando... né, de uma maneira de um fluxo muito grande, mesmo ela não sangrando, não tendo esse processo, o corpo dela ainda não está pronto. A mente dela ainda não está pronta, porque ela os hormônios estão trabalhando ali para produzir o leite materno, né? É um período em que de adaptação, porque tem uma criança, um bebê recém-nascido em casa, então tudo muda, a rotina muda, tudo muda. Então esse período que o Criador deu, 40 dias menino, 80 dias menina e por aí vai, serve também para que a mulher possa ter um processo, um período de restauração, e né? adaptação. A adaptação e o homem juntamente, tendo o respeito e também a paciência de esperar esses dias para que, quando chegar a acontecer de novo a intimidade, não ter nenhum tipo de frustração, não ter nenhum tipo de desentendimento, mas acontecer de uma forma mais leve, natural e ambos, né, poder terem novamente os momentos bons, juntos e prazerosos. Todo conselho do Criador tem um fundamento. Nós começamos o vídeo aqui, se você tem um filho para casar, uma filha, é importante você conversar sobre isso com ele. Né? Ninguém conversou conosco, não ensinou a mim nem a minha esposa, mas você pode ensinar o seu filho, a sua filha, tá para casar, dizer, sua esposa quando engravidar vai precisar, né? Ou talvez deixa para falar quando engravidar, porque talvez ele esqueça, ou diga agora e diga depois, vai ter que ter um respeito, né? Para aguardar ela estar disposta, né, receptiva. Então é por isso que nós dissemos para você, se você quiser passar essa informação também. Aqui nós temos Levíticos capítulo 15, vá abrindo aí, nós vamos abrir do lado de cá também, Levíticos capítulo 15, e ele também é inteiro. Aqui fala sobre as impurezas do homem e a impureza da mulher. Mariane? Falou mais ao Criador a Moisés e a Arão, dizendo, falai aos filhos de Israel e dizei-lhes, qualquer homem que tiver fluxo de sua carne será imundo por causa do seu fluxo. É uma normativa. Vai isso. E fala. Vai e fala. É norma, tá? Então, lei isso aqui. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda cama em que se deitar e que tiver o fluxo será imunda, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda. E qualquer que tocar a sua cama lavará as suas roupas e se banhará em água e será imunda até o pôr do sol. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se sentou que tem o fluxo, lavará as suas roupas e se banhará em água e será imunda até o pôr do sol. E aquele que tocar a carne do que tem fluxo, lavará as suas roupas e se banhará em água e será imunda até o pôr do sol. Quando também o que tem fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas roupas, se banhará em água e será imundo até o pôr do sol. Também toda a sela em que se cavalgar e que tem fluxo será imunda. E qualquer que tocar em alguma coisa que esteve debaixo dele será imundo até o pôr do sol. E aquele que a levar, lavará suas roupas e se banhará em água e será imundo até o pôr do sol. Também todo aquele em que tocar o que tem fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará suas roupas, se banhará em água e será imundo até o pôr do sol. E o vaso de barro que tocar o que tem fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem fluxo estiver limpo do seu fluxo, cortar-se-ão 7 dias para a sua purificação.
e lavará suas roupas e banhará sua carne em águas correntes e será limpo. E ao 8º dia tomará para si 2 rolas ou 2 pombos jovens e virá perante o Criador à porta da tenda da congregação e os dará ao sacerdote. E o sacerdote oferecerá um para sacrifício pelo pecado e o outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele a expiação do seu fluxo perante o Criador. Também o homem, quando sair dele o sêmen da cópula, toda a sua carne banhará com água e será imundo até o pôr do sol. Também toda a roupa, toda a pele em que houver sêmen de cópula, se lavará com água e será imunda até o pôr do sol. E também a mulher com que um homem se deitar com emissão de semente de cópula, ambos se banharão com água e serão imundos até o pôr do sol. Exatamente. Então, se o homem tem, de repente, um tumorzinho, tá saindo ali sujeira de qualquer parte do corpo, tocou, tá imundo. Né? Isso é orientação do Criador. Por quê? Uma Porque ferida aberta, ele não queria que disseminasse as enfermidades, possivelmente. Não está escrito isso aqui. Era um cuidado maior dentro do acampamento. Né? Esse comentário meu, né, é pessoal, não encontrei escrito. Tá? Nós estamos comentando aqui. Então, assim, imagine que naquela época também não havia água como nós temos hoje, né, na torneira, a ponto de você ter facilidade para lavar tudo, correto? E não havia também tanta facilidade para se ter higiene como temos hoje. E também não tinha tantas roupas. Exato. Né? Era por isso que se lavava a roupa, tinha que ter uma higiene especial. Então, imagine que nós estamos diante de uma situação... Ah, mas não é, no tempo de Jesus é diferente. Mentira. Não. Quem falou isso para você? Nós vamos ler aqui a impureza da mulher e eu quero que você recorde aquela mulher impura que tocou o mestre. Isso. Ele diz, quem me tocou? Ela disse, fui eu, mestre e tal, estava impura, toquei com fluxo de sangue há anos e tal, eu te toquei, você conhece a história. E o fluxo estancou na hora. Ou seja, não é o fim do mundo ser tocado por alguém que tem fluxo. Seja um homem que está com alguma doença venéreo, seja uma mulher que está com alguma enfermidade ali, venéreo também, ou que esteja menstruada. Não é o fim do mundo. Mas são informações que nós encontramos no livro do quê? Dos levitas, de Levíticos. Pessoas que supostamente estavam ligadas inteiramente com o serviço do templo. O sacerdócio. Certo? Uhum. Então, eu não estou ligado ao serviço do templo. Minha esposa também não está ligada ao serviço do templo. É uma forma de saber o que o Criador acha que é impureza. Correto? Então, hoje, nós entendemos que quando um casal tem a intimidade, ambos ficam imundos. É óbvio isso. Se lava, estão imundos até o pôr do sol. Entende? É fato isso. Isso aqui não precisa de ser um comentário meu, é o que está escrito. E a impureza da mulher, Mariana, lê pra gente. Mas a esposa, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação. Vou dar uma pausa aqui, tá? Vou dar uma pausa. O fluxo da mulher acontece porque ela não engravidou. E se ela não engravidou, o fluxo ele é derramado, ele sai do corpo da mulher e ela estará 7 dias na sua separação. O que é separação? Separação do homem, gente. Ela não vai estar mais ligada ao marido durante esses 7 dias de fluxo, ok? Então, o casal, eles têm intimidade durante um período do mês, ok? E mais durante o dia da menstruação da mulher, precisa haver uma separação, ok? E qualquer que a tocar será imundo até o pôr do sol. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo sobre o que se sentar será imundo. E qualquer que tocar na sua cama lavará suas vestes e se banhará com água e será imundo até o pôr do sol. Qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará suas vestes e se banhará com água e será imundo até o pôr do sol. Se também tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse será imundo até o pôr do sol. Lembrando que nesta época, e épocas passadas aí não muito longe, não tinha como a mulher se proteger de uma maneira assim, melhor, vamos dizer assim, melhor, como nos dias de hoje. Hoje nós temos, né, absorventes,
outros recursos, né, para a mulher usar nos períodos da sua menstruação. Desceu muito, toma um banho, Isso. é só ligar o chuveiro. Mas acontece sim, acontece, vou falar abertamente aqui, tá? Tem mulher me ouvindo, tem homem me ouvindo, vou falar abertamente, tá? Aqui não tem como esconder nada, não. Esse assunto é um assunto aberto mesmo. A mulher vai usar o vaso sanitário, borra o vaso sanitário, a mulher passa, escorre na perna, cai pro chão, a mulher senta na cama, se esquece, borra a cama, borra lençol, está dormindo à noite, o fluxo é muito grande, às vezes o absorvente não dá conta, vaza, mancha colchão, mancha lençol. Então, assim como nos dias antigos, né, aconteceu isso, retira a roupa de cama, faz a limpeza, a higiene necessária, e sim, aquele objeto, mesmo depois de limpo, mesmo depois de lavado, como diz a escritura, estará imundo até o pôr do sol, ok? Então passa pelo processo de higienização, mas esses dias a mulher, né, ela está sim passando por um processo e ela está imunda. Então ela precisa desse processo, desses 7 dias para se purificar dessa imundícia. Onde que eu parei? Também. Isso. Vou ler o 24, que eu acho que eu não li. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundície estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre que ele se deitar será imunda. Então, se um homem se deitar com a mulher no seu período de menstruação, o homem será imundo por 7 dias. Exato. Olha só a profundidade disso aqui. Então, um homem que não consegue, né, ficar sem ter o ato sexual, fica imundo durante 7 dias se deitar com a mulher quando ela está nesse período. Também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundície será imunda, como nos dias da sua separação. Sim, porque existem mulheres que não tem só 7 dias de fluxo, gente. Existe mulher que tem 8, 9, 7, 10, até 15 dias de fluxo. Existem mulheres que possuem escapes, e vai ser dito aqui. Durante todos os dias do seu fluxo, toda a cama sobre o que a mulher se deitar se-lhe-á como a cama de sua separação. E toda coisa sobre o que ela se assentar será imunda conforme a imundície da sua separação. E qualquer que tocar será imundo, portanto lavará suas vestes e se banhará com água e será imundo até o pôr do sol. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. Vocês entenderam isso aqui? O fluxo dura 7 dias, o fluxo normal. Quando for limpa de seu fluxo, ou seja, acabou o fluxo, passou os 7 dias, então se contarão 7 dias a mais e depois ela será limpa. Então, irmãos, o que acontece? Isso aqui, você imagina que nós tínhamos os levitas, né? Eles tinham um contato direto. Então, basicamente, o levita, ele não podia entrar em contato com a sua esposa durante 14 ou 15 dias do mês, ou mais, dependendo do fluxo dela. Então isso aqui é uma orientação para nós entendermos a lei da pureza, tá? Ah, mas Rogério, eu vou esperar minha esposa 15 dias, 14 dias? Não, a lei aqui é sobre purificação. Se você se deitar, por exemplo, ela demorou, a menstruação da minha esposa dura 4 dias. Depois de 8, ou depois de 4 dias, conta 7 dias ela vai estar limpa. 7 dias é contado depois do dia que ela se tornou pura. Aliás, que ela parou de ter o fluxo. Então, não importa se ela teve 2 dias, se ela teve 3 dias, se ela teve 4 dias, se ela teve 10 dias. 7 dias depois ela vai estar pura. Limpa. Então, isso nos mostra a santidade do Criador. É perfeita, certo? A santidade do Criador é perfeita. O que mais, Mariane? Um detalhe que eu gostaria de comentar também. Por que existe mais essa contagem de 7 dias? Porque mesmo depois que o sangue da mulher estanca, para de descer, o útero dela, ele vai começar a produzir o muco cervical. Se vocês não conhecem o que é muco cervical, eu convido vocês a fazerem uma pesquisa do que é. Então a mulher, ela tem muco cervical, e esse muco cervical, ele também possui ciclos, ele possui fases. Ele começa de um jeito, na metade do ciclo está de um jeito, quando está perto da menstruação ele está de outro jeito. Dentro dessa contagem de 15 dias, do primeiro dia que a mulher menstruou até o 14º dia, contando a partir desse primeiro dia do fluxo, aí você conta 14 dias, o fluxo dela vai estar translúcido, semelhante à clara de ovo. E ele vai ter uma liguinha
uma liguinha. Fertilidade. Isso significa que a mulher está fértil. É o período que a mulher é o período mais propício, que a mulher está mais Propensa a ter filhos. Isso, propensa a ter filhos e também com vontade de ter relações sexuais. A libido dela está no seu auge, entende? Então o Criador, com a sua inteligência, com a sua sabedoria infinita, ele fez o corpo da mulher inteligentíssimo e possui esses ciclos para que no dia do ato sexual, no momento que ela estiver fértil, possa haver sim uma procriação, vamos dizer assim. Ou não, fora disso não há. Tudo do Criador precisa de descanso. Isso. Ao 8º dia, tomará para si 2 rolas, ou 2 pombos jovens, e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para sacrifício pelo pecado e o outro para o holocausto, e o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Criador. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem fluxo e daquele a quem sai o sêmen da cópula, a quem fica por eles imundo. Como também da mulher enferma na sua separação, e daquele que padece do seu fluxo, seja macho ou fêmea, e do homem que se deita com mulher imunda. Você percebe aqui que ele está falando sobre a contaminação do santuário, né? Então, se fosse imundo para o santuário, ia ser morto mesmo, ia ser fulminado e pronto, acabou. Sim. Certo? Seguindo a leitura, abra sua Bíblia em Levíticos 18. Nós acabamos de ler o 18, né, Maria? Não, lemos o 15. Não lemos o 15? Sim. Isso, nós vamos para Levíticos 18. A Mariane vai fazer a leitura aqui. Regras sobre relações sexuais. Irmãos, o assunto é extenso, mas nós trouxemos aqui informações bem completas para vocês e eu gostaria que você acompanhasse. Fique conosco, vai valer muito a pena, né? E se você gostou do vídeo, compartilhe com quem quer servir o Criador em espírito e em verdade. Falou mais o Criador a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: eu sou o vosso Pai Criador. Isso é normativa. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos guardareis para andares neles. Eu sou o vosso Criador. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, cumprindo os homens, viverá por eles. Eu sou o Criador. Nenhum de vós se chegará a qualquer parenta da sua carne, para descobrir a sua nudez. Eu sou o Criador. Então, aqui são informações a respeito de nudez, de relação sexual. Fique bem atento. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é a tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da esposa de teu pai. É nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha da tua mãe, nascida em casa ou nascida fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha de seu filho ou da filha de tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque a nudez delas é a tua nudez. A nudez da filha da esposa de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã, a sua nudez não descobrirás. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás, ela é a parenta do teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é a parenta de tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua esposa, ela é tua tia. A nudez... Sua tia, 15. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é esposa de teu filho, não descobrirás a tua nudez. A nudez da esposa de teu irmão não descobrirás, é a nudez do teu irmão. A nudez da sua mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez. Parentação, maldade é. E não chegarás à esposa durante a separação da sua imundícia, para descobrir a sua nudez. Nem te deitarás com a esposa de teu próximo para a cópula, para te contaminares com ela. E da tua semente não darás nenhum para fazer passar através do fogo perante Moloque. E não profanarás o nome do teu Criador. Eu sou o teu pai. Olha só, é muito importante você compreender aqui que o Criador vem dizendo. Não tem uma data para dizer assim, eu tenho que dar banho na minha criança, né? Eu tenho que dar banho no meu filho, eu tenho que dar banho na minha filha.
não tem uma data para dizer assim, a partir de tantos anos não é para você descobrir mais a nudez do seu filho. Não tem uma data. Mas digamos que pegamos hábitos aí onde você tem a oportunidade de dar banho no seu filho, eu não sei, quem sabe ali até os 5, 6, talvez 7 anos estourando, e depois seu filho já toma banho sozinho, você não precisa ficar descobrindo a nudez dele, né? Conforme o seu conceito. Você faz o seu conceito aí na sua casa, porque não tem data aqui marcada, tá? Não dá pra gente fazer isso. Agora, é lógico que impossível, né? Não dá pra fazer isso se for um rapaz, se for uma moça, tio, tia, avó, tá toda a nudez aqui, ou seja, a nudez é algo sério para o Criador. E ele vem dizendo aqui também, no verso 19, que não é para se achegar à esposa durante a separação da sua imundície e descobrir a nudez dela. É óbvio, né? Vai sentir vontade, né? Principalmente o homem em si. Vem falando no verso 20, nem te deitarás com a esposa do teu próximo para a cópula, para te contaminares com ela. Então não posso deitar com a esposa do próximo, não é a minha esposa, certo? E da tua semente não deitarás nenhum para fazer passar para Moloque. Naquela época o pessoal tinha, aqui vem falando sobre os egípcios no início, né? Se você voltar lá ao texto você vai ver, vem falando dos egípcios, eles tinham o hábito de fazer orgias durante as oferendas, e uma delas era Moloque. Os pais ofereciam os filhos, as filhas virgens a Moloque, e lá acontecia de tudo, né, que vocês imaginarem. E ele vem dizendo mais, lê pra gente, Mariane. O verso 22. Com macho não te deitarás como se ele fosse mulher. Abominação isso aqui é uma abominação, tá? Nos textos acima não fala de nos versos acima, na normativa de cima não fala de abominação. Rogério, o que o Criador vai fazer com os homossexuais? Eu não sei, eu não sou o Criador, certo? Mas ele abomina, ele não quer que ocorra isso. Com o macho não te deitarás como se ele fosse mulher. Ele não tem um órgão reprodutor feminino. Se você se deitar com o macho, né, a única forma é o que usam os homossexuais. Então o Criador abomina isso. Eu respeito, né? Eu não tenho, como que eu posso dizer? Não tenho como julgar ninguém nesse sentido. Mas eu estou transmitindo o que está escrito aqui, tá? Verso 24. 23. Nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. Confusão é lei, é norma, não é para fazer, tá? Isso aqui não é para fazer, não é para se deitar com o animal, nem o homem e nem a mulher. Com nenhuma dessas coisas vos contamineis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. Por isso a terra está contaminada, e eu visito sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomita os seus habitantes. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural e nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Exato. Então, eu poderia entender aqui que tudo que está aqui acima é abominação? Fique com a sua concepção. Porém, no final de algumas frases aqui, contém abominação, tá certo? Mas não agrada ao Criador. Enfim, verso 27. Porque todas essas abominações fizeram os homens dessa terra que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada, para que a terra não vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Porém, qualquer que fizer alguma dessas abominações, sim, as pessoas que as fizerem serão extirpadas do seu povo. Portanto, guardareis os meus mandamentos, não fazendo nenhuma dessas práticas abomináveis que fizeram antes de vós, e não vos contamineis com elas, eu sou o Criador, vosso Pai. Então, ali, na verdade, houve a situação do dilúvio, né? Houve várias situações ali em que realmente chegou o juízo devido a essas abominações. Então, entenda, está aqui, se você tem mais alguma dúvida, pode reler. O Criador foi bem criterioso aqui, a respeito de nudez, a respeito de se deitar com animais, a respeito de relações entre homens, mulheres em si, tá certo? O Criador foi específico aqui.
Vamos ainda agora, eu quero que você nos acompanhe, nós vamos para Ruth 4:13. Rogério, pessoas de idade Mais acima. não procriam mais. Mas é só para procriação? Verso 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por esposa. E ele entrou a ela, e o Criador concebeu concepção a ela, e ela deu à luz um filho. Exato, Ruth não era tão velha assim. Mas Boaz, com certeza. Mas Boaz já era mais velho, né? E a situação aqui em si, não está escrito que Boaz entrou a Ruth para procriar. Eles se uniram em matrimônio. Boaz entrou a Ruth porque ele era esposo dela. Isso. E certo? O Criador deu a bênção dela engravidar. Isso, exato. Mas tá bom? nós temos que ser sábios e entender do assunto que não é sempre que acontece uma coabitação que vai haver uma gravidez. Uma concepção. Isso, uma concepção. Ainda aqui, agora nós vamos para Provérbios. Separamos Provérbios, gente. Eu não quis separar nada de Salmos, nem de Cantares, na verdade. Provérbios até que passa aqui, eu sei, né? Salomão, Davi e tudo mais. Mas vamos nos ater ao conselho aqui. Capítulo 5, de 15 a 19 de Provérbios. Fizemos o óculos novo essa semana, mas ainda fizemos a consulta. Mas ainda não trocamos. Mariane está sempre ajudando aqui. O verso 15, né, Mariane? 5:15. 5:15 ao 19. Mariane fará a leitura para a gente. Você vai ver aqui que o Criador fala sobre adultério, né? Na verdade, a pronúncia aqui é sobre adultério. Bebe água da tua própria fonte, das correntes do teu próprio poço. Derramar-se-iam tuas fontes por fora, e pelas ruas dos ribeiros as tuas águas? Sejam para ti só, não para os estranhos contigo. Seja bendito a tua fonte jorrante, e alegre-te com a esposa da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, e os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas arrebatado perpetuamente. Então, você pode ler depois o capítulo todo. Existe a mulher adúltera, né, que comete adultério, e a orientação do Criador é para que os homens não vá se deitar com elas, e nem a mulher, supostamente, né, se deitar com um homem adúltero, porque essas pessoas não são do acampamento do Criador, né? Eu vou colocar assim para você entender que essas pessoas não têm os mesmos costumes, não têm as mesmas tradições. Então, possivelmente irão desviar a pessoa que está querendo servir o Criador. Ele sempre orientou, você vai ler dentro da Escritura toda, a pessoa a se casar com pessoas do próprio povo dele. Justamente por causa daqueles outros assuntos que nós lemos lá atrás, que toda a terra, a não ser o povo de Israel, cometia. Estava contaminada por causa dos outros povos. Então ele diz para não se contaminar com eles. Então, Rogério, meu filho está querendo se casar com uma mulher que não acredita em Deus, ou minha filha com um homem que não acredita em Deus, né? O que eu faço? Oriente, né? Aqui está aqui um estudo importante, orientação. Não vai ser bom para a saúde física, nem emocional e nem espiritual dele. Porém, Rogério, eu já estou casado com um homem assim, ou já estou casado com uma mulher assim. Equilíbrio. Vá orando ao Criador, apresentando as coisas aos poucos, com carinho, com atenção, e o Criador realizará o milagre, operará a obra. Mateus 5, de 27 a 32. Aí nós abrimos lá em Mateus aquela hora. É um conselho do Criador para quem acha que o Cordeiro aboliu tudo. Vamos aqui ver um pouquinho das informações que ele trouxe, certo? Ele falou sobre o cumprimento da lei, nós lemos aqui, e nós vamos ler adultério, né? Vós ouvistes o que foi dito pelos antigos, não cometerás adultério. Eu, em clarificação a isso, vos digo que quem quer que está atentando numa mulher para cobiçar, já no seu coração cometeu adultério com ela.
E se o teu olho direito te é isca de armadilha, arranca-o e tira-o para longe de ti, porque te é proveitoso que um só dos teus membros se faça perecer, e não que todo o teu corpo seja lançado para dentro do inferno. Uma cobiçadinha de rabo de olho, né? Aqui vem o conselho. Se tua mão direita te é isca de armadilha, amputa-a e tira-a para longe de ti, porque te é proveitoso que um só dos teus membros se faça perecer, e não que todo o teu corpo seja lançado para dentro do inferno. Você pode aplicar isso aqui de várias formas, tá? Você pode aplicar como você quiser, entender como você quiser. Aqui vem falando para nós eliminarmos tudo aquilo que nos faz pecar contra o Criador, tá? É a mão? Alguém vai dizer assim, é a masturbação. Se você entende por isso, é para não masturbar. É tocar numa mulher que não seja minha. Se você entende por isso, não toque. Então, aqui está a orientação do próprio Cordeiro. O que ele fala, Mariane, também sobre o divórcio? Também foi dito, quem quer que mandar embora sua esposa, dê-lhe carta de divórcio. Eu, em clarificação a isso, vos digo que quem quer que mandar embora sua esposa, a não ser por causa de fornicação, faz-lhe cometer adultério. E qualquer que casar com aquela, tendo sido mandada embora, comete adultério. Rogério, o que é fornicação? Vamos lá, vou colocar aqui o verso 32. Vamos ver aqui nos Strongs, que ele traz até eu bananei aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Verso 32 fornicação, e a sua esposa não se por causa da e sua esposa e não ser por causa da fornicação. Vamos lá. E a sua esposa, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, aqui. Tá? Porneia, né? É o termo utilizado para como eu posso dizer aqui para você, é o termo utilizado para fornicação. É um termo grego, tá? O que tem ali? Primeiro, relação sexual ilícita, adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo. São termos que trazem informação. Não quer dizer que é isso em si, tá? Relação sexual com animais, etc. Relação sexual com parentes próximos, relação sexual com homem ou mulher divorciada, né? Adoração de ídolos, né? Da impureza que se origina na idolatria, na qual se incorria ao comer sacrifício oferecido a ídolos. Então o homem, vamos voltar lá para o texto, vamos supor que a mulher, né? Você quer dar uma carta de divórcio para a esposa porque ela se deitou com outro homem. Você quer dar uma carta de divórcio para sua esposa, né? Aqui vem dizendo, né? A sua esposa, a não ser por causa de fornicação, né? A mulher, supostamente, né? O texto não diz isso, tá? Mas os tradutores estão aqui dizendo que pode ser por causa de fornicação, poderia indicar, né? Lesbianismo, poderia indicar homossexualismo, deitar-se com animais, né? Traz até a referência de Levíticos 28, né? A referência lá. Então, é tudo aquilo que o Criador proibiu, você com a sua esposa, vocês se casaram e têm a mesma concepção. É lógico que é diferente, né? Eu não posso... Rogério, eu me casei, estou seguindo o Criador, meu marido não conhece e tal, ou melhor, a minha mulher não conhece e ela praticou adultério. Bom, aí vai de sua concepção. Se você quer dar carta de divórcio, você pode dar carta de divórcio. Rogério, ela praticou relações com animais, você pode dar carta de divórcio. Então, N situações aqui, tá? Faz-lhe cometer adultério e qualquer casar-se com ela tem sido mandado embora, comete adultério. Então, quem se casar com a mulher mandada embora por esses motivos aqui, ou com um homem mandado embora por esses motivos aqui, não está escrito. É minha concepção. Você pode fazer a sua. Comete adultério. Certo? Se a pessoa adulterou, o que é a palavra adulterar? Tirar do original. O Criador está dando uma orientação.
Ele falou, ele deu o homem e a mulher um para o outro. Aí o cara se deita com o outro. A mulher pode separar, mas ele vai entrar em pecado se ele casar-se com outra e Isso. tudo mais, repudiada. Nesse verso está dizendo o seguinte, que se houver carta de divórcio, a não ser por aqueles motivos, que seria fornicação, vamos supor, o casal brigou, não se entende mais, não, eu quero divorciar da minha mulher porque a gente não dá certo. A mulher vai sair da casa, se ela se casar com outro homem, ela vai estar cometendo o ato de adultério. Porque não houve um princípio, não houve uma situação que se encaixou dentro dessa questão da fornicação. Incompatibilidade de gênero. Isso. Então, assim, o Criador é quem vai analisar, nós não conseguimos julgar, tá? Isso aqui é muito relativo, é muito difícil, tá bom? É muito difícil. Mas o cara que é casado com duas mulheres, nós vamos chegar lá, tá? Não saia daí. Nós vamos então a Deuteronômio capítulo 5, verso 18. 5, o verso 18. E a Mariane fará a leitura pra gente. Não adulterarás? É isso, tá dentro da lei dos 10 mandamentos. Não cometerás adultério ou algo parecido, né? Então, para quem está dizendo aí que a lei foi abolida, com todo respeito, com toda clareza, não entende nada de escritura ou está mergulhado no tradicionalismo cristão e uma série de outras coisas. 1 Coríntios capítulo 6, de 18 a... de 18 a... deve ser... 6, 18 e depois o 7. Vamos lá. 1 Coríntios... 1 Coríntios, capítulo 6, 18. 6, 18 de 1 Coríntios. Acompanha a gente aí. Mariane fará a leitura. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem cometa é fora do seu corpo, mas aquele que está fornicando peca contra o seu próprio corpo. Tá. A fornicação também poderia entrar lá. Poderia dizer o quê? Masturbação. Certo? Poderia entrar. E uma série de coisas, né, poderia entrar aqui. Você vai entender na sua concepção, não é que está escrito. Eu não gosto de dizer aquilo que não está escrito. Eu só, quando é minha opinião, eu estou dando a minha opinião a respeito desse assunto, tá? Então você pode entender a fornicação aí como N situações, tá bom? N situações. Seria cometer qualquer pecado sexual. E por fim aqui, nós temos o 7, né? Vamos ler o Coríntios, deve ser 17. Será que é o 17? Não. Não. Eu anotei errado ali. Vamos ver se é o capítulo... é o capítulo 7. Isso. É o capítulo 7. Nós vamos falar um pouquinho sobre casamento. Lê o começo aí pra gente, Mariane. Ora, a respeito das coisas que me escrevestes, é bom ao homem não tocar em uma mulher. Não é normativa, é um conselho. Conselho. Tá? Paulo está dando um conselho. E por causa das fornicações, tenha cada um varão a sua própria esposa e tenha cada uma mulher o seu próprio marido. O marido pague à esposa a benevolência que está sendo devida a ela, e da mesma forma a esposa pague o marido. A esposa não tem poder sobre o próprio corpo dela, mas sim o marido o tem. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o próprio corpo dele, mas sim a esposa o tem. Então pronto. Conselho de Paulo, para quem gosta dos conselhos de Paulo, está aí a informação de Paulo, mandando uma carta aos Coríntios, no capítulo 7. Não é bom que o homem tenha sua própria esposa, é bom que o homem tenha sua própria esposa e a mulher o seu próprio marido. Mas o que mais ele diz aqui, o verso 6, Mariane? Mas digo isso por permissão e não de mandamento. Ó. Porque desejo todos os homens e mulheres serem mesmo como eu mesmo. Mas cada um tem o seu próprio dom proveniente de dentro do Criador. Um, na verdade, de uma maneira e outro de outra maneira. Portanto, diga aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se permanecerem mesmo como eu. Solteiros. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que ser abrasado. Todavia, aqueles tendo casado, mando
a esposa não ser apartada para longe do marido. Ó. Eu não vou ler o que está em parênteses não, tá? E o marido não deixar a sua esposa, mas aos outros digo eu. Não, Senhor. Se algum irmão tem esposa descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E uma esposa que tem um marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Olha que legal. Então, você tem aqui uma informação, o conselho de Paulo, não é um conselho Rogério, né? Então, você pode permanecer com a sua esposa se ela não é da mesma fé, se ela consente com a sua fé habitar com você ainda, e sendo ao contrário, você tem um marido que não é da mesma fé e ele consente em habitar com você. Rogério, você leu, nós lemos vários versos aqui. Poderíamos ficar a tarde toda falando sobre todos os versos aqui. Tem Hebreus ainda para ler, nós vamos ler daqui um pouquinho, é o último, né? Hebreus 13, verso 4. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Eu quero que você leia depois, ó. Tem aqui embaixo, tem uma sequência aqui, olha. E uma esposa que tem um marido... Não, porque o marido... Lê mais um pouquinho, Mariane, só esse 14. Porque o marido descrente tem sido santificado na esposa, e a esposa descrente tem sido santificada no marido. Pois de outra forma os vossos filhos são imundos, mas agora são santos. Isso. Então você tem um conselho de Paulo. Ele diz lá em cima que não é mandamento. Ele diz que é um conselho. Tá? O pessoal vive usando Paulo como mandamento. Mandamento, é. Gente, Paulo está dando conselho. Ele foi claro aqui na carta a Coríntios. Mas olha, então ele vem dizendo, se você não é da mesma fé, mas já está casado, ele não está dizendo para você se casar com uma pessoa que não é da mesma fé. Ele está se referindo a pessoas que já estão casadas e uma se desperta e a outra não. Se consentem em ficar juntos, fiquem juntos. Certo? Nós vamos ler Hebreus agora, a última parte aqui. Nós vamos falar sobre quantas esposas eu posso ter, quantos maridos eu posso ter. Nós vamos chegar lá. Hebreus 13, verso 4. Hebreus 13, verso 4. Hebreus 13, o verso 4. A Mariane fala a leitura. O matrimônio em tudo é digno de honra, também o leito incontaminado. Mas o Criador julgará os fornicários e os adúlteros. Então, os que fornicam, nós vimos lá atrás o que é isso. E os que adulteram também serão julgados, tá? Então, o leito incontaminado, o Criador não julga. O Criador honra, é digno de honra. Digno de honra. O que é um leito sem mácula? A Escritura não condena, você não vai encontrar nenhuma informação falando sobre sexo oral. Você não vai encontrar nenhuma informação e nenhuma falando sobre sexo anal. Certo? O Criador, ele dá indícios aqui de que o adentrar a mulher é no lugar que ele fez. No lugar certo. Se o homem e a mulher consente, não há capítulo e nem verso específico dizendo que não pode para o homem e para a mulher. Não há. Se houver, eles adulteraram. Se é tendencioso, eu não sei, mas nós não encontramos. Se você encontrar, entre em contato com a gente, manda da forma que você puder. Mas nós não encontramos. Então não existe esse verso. Então se você e a sua esposa consente, é vocês e o Criador. Eu não posso julgar, nem nada do que foi dito aqui eu também posso julgar. Ele irá julgar os fornicários, nós falamos que seria fornicação, e ele vai julgar os adúlteros, certo? Então, isso consiste num leito, maculado por quê? Maculado talvez por impurezas. Agora um detalhe muito importante que eu quero que você abra bem o seu ouvido e preste bastante atenção. Rogério, eu já li na Bíblia, nós não trouxemos aqui a pauta hoje, se você quiser você pode deixar os comentários e a gente lê depois. Existem textos da Escritura, você vai ver lá na vida de Jacó, que o Criador deu liberdade para Jacó. Deu liberdade, não falou para ele ter. Jacó teve, além de mais mulheres. Mas Jacó era casado com elas. Jacó as mantinha, certo? Jacó mantinha cada uma de suas tendas. E ele, não sei como, eu respeito, vivia
na medida do possível, em harmonia com elas. Você vai ver conflitos ali, isso acontece, né, entre os filhos, é óbvio. O modelo que o Criador deixou está lá em Gênesis. Tá? Seguindo o conselho de Paulo, o desejo da mulher, o Criador disse lá em Gênesis que era para o marido. Se o texto ele é machista ou não, eu não sei, está escrito. Mas Paulo vem dando um conselho, dizendo que nenhum é do outro. Ambos se tornaram uma só carne. Então, de muita conversa, de muito diálogo, de muito apreço, de muita afeição e de muito carinho é feito o matrimônio. Os filhos precisam de saber disso antes de casar. Os filhos precisam de saber que se ele quer outra mulher fora do casamento, ele tem que trazer ela para se casar com ela e manter ela. Isso se a mulher dele aceitar. Os filhos precisam de entender que, e você também que está nos ouvindo, nos vendo aqui, mas vendo o vídeo, que se você tem interesse ou se você está tendo relação com uma mulher fora do seu casamento, o Criador não aprova. É claro, está aqui. Eu não posso julgar isso. Se você quer fazer a vontade do Criador, você vai tomar as providências cabíveis. Se a sua mulher aceitar você trazer ela para dentro de um outro ambiente, de repente, próximo ali à sua casa, para você cumprir com as suas obrigações de homem, aí vai de você e sua esposa. Mas você não pode adulterar. Ter relações extraconjugais com quem você não é casado, você não pode. O rapaz não pode sair experimentando moça e a moça não pode sair experimentando rapazes. Está escrito isso especificamente aqui? Nós lemos lá atrás. Você avalia conforme você quer, você entende como você quiser. E, resumindo de um tudo, você precisa de entrar num acordo com a sua esposa. Traz água, meu bem. Aquilo que for de comum acordo, que a Escritura não abomina, se vocês entrarem de comum acordo, se é saudável para os dois, vocês quem sabem. Eu não posso julgar. E você não vai encontrar ninguém no mundo dizendo, isso é e aquilo não é. Por quê? Porque nós só temos isso aqui escrito. Essas orientações aqui escritas. Então tudo vai de uma conversa, de um acordo entre o casal. Os filhos precisam de saber isso antes, e as moças também. Porque olha o desafio aqui. Você imagina que seu filho conheceu uma moça que ela era uma moça dos costumes egípcios. E aí ele já teve relação com ela. Mas agora, depois de um tempo, não encontrou ela mais e tal, conheceu uma moça do meio de pessoas com quem você está se familiarizando, estudando, conhecendo a Escritura. E essa moça possui princípios hebreus. E ele vai para o casamento e ele acha que ela tem que fazer aquilo que as egípcias faziam. Estou colocando assim para você entender. Você tem que orientar o seu filho e a sua filha. Ele vai se decepcionar. Não era aquilo que eu queria, não era aquilo que eu pensava. E no caso de ele obrigar a sua esposa, seu cônjuge, a fazer, o que vai acontecer? Se você entende, nós não separamos, precisava até ter separado esses versos aqui, mas enfim. Você vai estar obrigando, ou seu filho vai estar obrigando a mulher a fazer uma coisa que não é aprovada pelo Criador. Em consequência disso, você vai estar maculando seu leito, maculando a sua esposa, ou a esposa, o marido. Então isso precisa ser bem informado. Rapazes e moças que vão nos ver aqui, às vezes você chegou a esse vídeo e você não foi sua mãe que apresentou, nem o seu pai. Então entenda isso muito bem. Você precisa escolher. Mas eu achei uma mulher linda, ela gosta de mim e ela não tem os princípios. Se você já conhece e você que se casar com ela, a incidência delas te afastar do Criador é muito maior. A não ser que você seja um José na vida, que casou com a filha do sacerdote, Dion, sacerdote egípcio, e José modificou a vida dela. Pelo menos é algo que aparenta que aconteceu. Mas eu não arriscaria. Certo? E ao contrário, se você é uma moça, o rapaz é belo, o rapaz é amoroso, o rapaz é carinhoso, mas ele não quer nada com o Criador. Ele nem acredita que exista o Criador. Se você se casar com ele, você vai ter dificuldades. Entende?
e a gente passa menos horas fazendo relações sexuais do que vivendo. Então, imagina, você vai ter mais conflito do que momentos agradáveis na vida. Então, minha esposa quer falar alguma coisa? Sim. Na verdade, a gente esqueceu de separar, mas eu queria ter separado um gráfico da anatomia humana, no caso do órgão reprodutor feminino, para mim poder explicar umas coisas e dar a minha opinião. Tá? O que eu vou dizer aqui agora não está escrito em lugar algum, mas é a minha opinião. Ficaria difícil, né, Rogério, a gente procurar agora, né? Um gráfico. Mas você pode estar estudando depois, pegando aí, né, vendo aí pela sua internet o gráfico, uma figura do órgão reprodutor feminino, tá? O Criador é inteligentíssimo, ele é um pai de amor e ele fez tudo no seu devido lugar, ok? Agora eu vou dar a minha opinião. O órgão reprodutor feminino, como eu já tinha dito alguns minutos atrás, ele possui um período de muco cervical. O órgão reprodutor feminino, por natureza, ele já é um órgão lubrificado, molhado, tá? É um mês inteiro, a mulher, ela tem ali uma lubrificação natural, seja por sangue ou seja pelo muco cervical, ok? Mas chega na menopausa, a mulher não possui mais essa lubrificação que é natural, obviamente. Chega um período, a mulher para de ovular, então ela não vai ter o muco cervical, tá? Isso é completamente normal, natural, dentro da ordem estabelecida. Após o pecado. Não posso mencionar antes do pecado, porque eu não vivi antes do pecado. Então, dentro dessa ordem após o pecado, então existe o período de ciclo menstrual, e existe o período que a mulher está fértil, existe o período que ela está menos fértil, existe o período que ela está mais lubrificada e está menos lubrificada, mas a vagina em si, o órgão reprodutor feminino, sempre existe uma lubrificação. Se não está tendo lubrificação é porque a mulher está tomando poucos líquidos, não está se hidratando devidamente ou está com algum probleminha de saúde, deixando ali o seu órgão um pouco mais ácido, o pH muito desequilibrado, causando essa secura, né, vaginal. Ou às vezes está faltando o diálogo, né? Às Também. vezes na hora do momento íntimo. Das carícias. O homem não espera, né? A mulher é diferente. O homem precisa de entender isso, que a mulher é diferente. O homem viu, tá praticamente pronto. Isso. A mulher não. A mulher precisa de um preparo, né? Não dá para você começar o dia brigando com ela e querer terminar a noite com ela pronta. Pronta, isso. Então, Existe duas glândulas, né, dentro do órgão reprodutor feminino, que são glândulas que produzem esses líquidos, produzem essa lubrificação, ok? Então o Criador colocou lá bonitinho dentro da mulher essas glândulas. Agora eu vou dar a minha opinião. Isso aqui até agora eu tô falando da parte científica e também criacionista, né? O ânus da mulher, tanto da mulher quanto do homem, possui uma lubrificação? Possui. Porque para soltar as fezes por ali, precisa haver uma lubrificação. Ok, tá? Isso aí é fato. Mas essa lubrificação anal não foi feita para ser colocada o órgão reprodutor masculino. Tô dando a minha opinião, tá? O reto foi feito para jogar para fora. Para jogar para fora algo que não presta. Mas a vagina também joga para fora algo que não presta. O sangue menstrual não presta. Ok. Ele prestou para poder, ali nas paredes do útero, né, formou ali, nas paredes ali no endométrio, formou então um bercinho, vou dizer nessas palavras, né, uma camada ali para poder receber um óvulo fecundado. E se não há uma fecundação no óvulo, esse óvulo se desmancha juntamente com essa parede do endométrio e desmancha em forma de menstruação. Então aquilo que não presta é jogado para fora. Há uma limpeza dentro do útero da mulher, ok? Só que a vagina feminina, e acredito que de todos os animais que contêm a vagina, né? Mas vou falando aqui especificamente do ser humano, é o órgão mais puro que existe. Tá? Dentro do corpo da mulher, é mais puro do que a própria boca da mulher, ok?
Então foi feito para receber o órgão reprodutor masculino. Ali sim. Agora, sexo anal pode ocorrer doenças na mulher, contaminações, tanto na mulher quanto para o homem, porque ali não foi feito para receber nada. Ok? Então eu estou dando a minha opinião. Aonde está escrito isso? Não, não está escrito em lugar nenhum. Você não vai encontrar isso escrito na Bíblia, nem nos escritos de Corã. Mas é uma coisa lógica, de você pensar, analisar, pôr na balança, ok? Quem vai julgar qualquer tipo de ato envolvido em intimidade é o Criador. O que a Mariana está falando aqui não é uma normativa. Não é uma normativa. É um conselho, assim como Paulo dá os conselhos Isso, dele, é um né? conselho, né? Então, nós sabemos que as fezes humanas, elas contêm bactérias que podem ser nocivas. No entanto, que quando uma menininha, um bebezinho do sexo feminino nasce, há uma orientação de como fazer uma higienização nessa bebê. Na hora de fazer a limpeza na vagina, na vulva da menina, tem que ser de um jeito que não pode pegar do lado do ânus pra cima, mas sim do lado do clitoriano pra baixo, tá? É porque eu não tenho aqui um gráfico pra mostrar pra vocês, nem um desenho, nada. Mas existe sim uma regra para não passar bactérias para a vulva da criança. E assim a mãe precisa orientar a criança no seu crescimento como fazer uma higiene adequada. Agora imagina, depois de adulto, dentro da intimidade, se faz um sexo anal e depois segue no sexo vaginal, toda a bactéria que sai de dentro do ânus passa para a vulva e assim pode contaminar uma mulher. E como a gente deu vários versos bíblicos aqui falando de contaminação, de purificação, que tudo tem uma ordem, tudo existe um tempo necessário, existe um período para que a mulher se purifique, para que possa ser receptiva ao homem. Então, como que vai quebrar essa regra fazendo uma coisa que é ao contrário daquilo que o Criador pediu? Minha vez? Então, é o meu conselho para os casais, para as irmãs, terem se conhecerem, conhecer o seu próprio corpo, ok? Conheçam o próprio corpo. Conheça o cuidado que vocês precisam ter com o seu corpo. Principalmente o cuidado para que possa ter uma intimidade com o seu cônjuge de uma maneira mais leve, de uma maneira mais prazerosa, o máximo possível para que vocês possam ter um consenso, ok? E se amem acima de tudo, tá? Tenham amor acima de tudo e cuidem de vocês mesmas, para que tudo possa fluir conforme a vontade do Pai. Se você for voltar aos versos que nós lemos hoje, refazer ou rever o vídeo, você não vai encontrar uma informação do Criador dizendo que não era para adentrar o ânus da mulher. O Criador ele é específico. Ele fala que a mulher teria seu fluxo e no período do fluxo não era para o homem se deitar com ela. Entende? Então, assim, é normativa o que nós estamos falando aqui agora? Não é normativa, não está escrito. Assim como o que eu vou falar agora também não é normativa. A mulher precisa de ser muito justa e o marido também. Hoje as redes sociais, elas oferecem um padrão de beleza que para você não acompanhar esse padrão de beleza, você não pode acessar as redes sociais. Existem propagandas para todo lado, mostrando mulheres malhadas, homens malhados e tudo mais. Então, o marido e a mulher precisam de se cuidar. Não é que conquistou a mulher uma vez e já está conquistada. A mulher vai deixar de se cuidar, né, de estar bonita, vamos dizer assim. Não nos padrões apresentados pela sociedade ou pela rede social, mas nos padrões de beleza mesmo, né? Cuidar com a saúde, o peso e tudo mais, tanto o homem quanto a mulher. E o segundo cuidado, que é lícito vocês fazerem, estou dando conselhos aqui como Paulo fez, e você vai encontrar conselhos parecidos nas cartas dele, é para que a mulher seja muito honesta com o homem. E o homem com a mulher. É óbvio que uma mulher que fica se negando ao seu marido e o seu marido encontra no seu trabalho uma mulher se oferecendo, fica muito mais difícil ele resistir e ouvir a vontade do Criador do que se ele tivesse uma mulher amável e receptiva. E ao contrário também. Imagine um marido grosso, arrogante, e a mulher no seu trabalho ela encontra um homem mais doce, mais receptivo. Então é um para o outro, em diálogo, em respeito, em harmonia e em conversa. A mãe precisa de passar isso para a filha antes do casamento,
o pai precisa de passar isso para o filho antes do casamento. E eles precisam gerar na família um tradicionalismo, um costume hebreu. E não segundo o tradicionalismo e o costume dos egípcios. Esse é o nosso interesse, essa é a nossa oração por você, para que você, o seu cônjuge e os seus filhos estejam seguindo assim diz o Criador, tá certo? Nós vamos ficando por aqui, estaremos à disposição no PV. Se você quer mais algum assunto sobre isso ou alguma coisa específica, deixe comentário. Se você gostou, compartilhe. E nós vamos ficando por aqui, tá certo? O Criador abençoe você e sua casa. O Criador abençoe a todos. Até o próximo vídeo.